Boa noite, gente! Hoje começamos ao som de Gustavo Lima. Tá pensando que aqui a gente só fala sobre coisa técnica? Não, aqui a gente dá risada, a gente se diverte. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir você que está chegando agora para clicar no coraçãozinho, que quanto mais você clicar nesse coraçãozinho, você curtir a live, mais pessoas o Instagram vai estar avisando que nós estamos ao vivo, beleza, galera? Então, por favor, tô vendo meu irmão Simão Pires aqui presente na live. Obrigado, meu irmão. Forte abraço. Tá lá em Minas Gerais e eu aqui no Goiás. Parece que agora sim nós entramos ao vivo de verdade. Bem que eu vi que tava um ritmo de pessoas pequeno, né, entrando. Tivemos um delayzinho aí. Deixa eu só baixar o Gustavo Lima aqui pra gente poder, né, dar sequência no nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito novo, muito polêmico e controverso, né? Então tem muito que ser estudado ainda, que é o tema nematóides, beleza? Então deixa eu dar os boa noites para os boa noites, eu estou até falando no plural, né? Pronto, acho que já dei a recepção devida, né, ao som de Gustavo Lima. Gustavo Lima agora dá um tempo e a gente vai falar sobre um assunto muito técnico, muito bacana e muito interessante. Boa noite, Vinícius Ferreira. Boa noite para o Carlos Eduardo Matias, para o Felipe Murici, para quem mais? Para o Everton, para a Ana Caroline, para o Luiz Otávio, para o professor Paulo Arbex, que está aqui nos prestigiando, para o meu amigo Bernardini, doutor do agro, um cara muito bacana também, para Zélia, Juliano, para Sara. Cadê o coraçãozinho, galera? Vamos clicar nesse coraçãozinho, porque tem pouca gente aqui. Eu só vou chamar o nosso convidado de hoje se tiver 50 pessoas aqui. Estamos com 36 ainda. Boa noite, meu amigo Matheus Pereira. Essa live aqui é um oferecimento de ARC Mercosul e Falker BR, duas grandes empresas do agro brasileiro que estão apoiando essa nova turma do curso especialista em lavoura de soja, que por sinal esse curso está com as inscrições abertas, e a ARC Mercosul, dirigida pelo Matheus Pereira aqui no Brasil, e a Falker, dirigida pelo Dr. Márcio Albuquerque, abraçaram essa causa e estão bancando 50% para os novos alunos dessa nova turma do curso especialista em lavoura de soja. São apenas 100 vagas com 50% de desconto, patrocinada pela Falker e pela ARC Mercosul. Beleza? Para quem mais, eu vou dar uma boa noite aqui para Cimeire, né? A Cimeire Brás Pereira, eu imagino que seja, se não for vai ser. Por falar nisso, Cimeire, transmita o nosso convite muito especial. Gostaríamos de receber aqui na Academia da Soja o nosso querido Bartolomeu Brás, que está fazendo um trabalho muito competente à frente da ProSoja Brasil. Então, transmita, por gentileza, o nosso recado e a nossa estima para o nosso querido presidente da ProSoja, Bartolomeu. Será muito bem recebido aqui se vier bater um papo conosco, né? Tenho certeza que ele tem muita coisa bacana para compartilhar. Meu amigo Edson lá de Uruçuí, quem mais? Pessoal, vamos mandar esse coraçãozinho para mais pessoas aí. Estamos com 43 pessoas. Nematóide é um assunto muito interessante e muito pouco explicado. Então nós precisamos conhecer cada vez mais sobre os nematóides. E hoje nós temos um nematologista brasileiro que está lá nos Estados Unidos, fazendo seu doutorado lá, e está convivendo com alguns dos maiores pesquisadores nematologistas do mundo. Beleza? Então vamos chamar aqui, ó, o Thiago Clemente está aqui em Rio Verde, quem mais? O Erinaldo está lá em Bom Jesus, no Piauí.
né? Lá naquela Serra do Quilombo, Serra do Pirajá, Serra do São João, Nova Santa Rosa, ou saudade que eu tenho, mentira, dos atoleiros que eu já peguei naquelas estradas. Mas eu aprendi demais, eu sou quem sou porque eu já ralei naquele cerradão lá. Então vamos lá, vamos convidar aqui o meu amigo doutor Clemen para poder participar conosco aqui. Enquanto isso, eu dou um alô para o meu amigo professor Trogelo, que esteve aqui ontem, batendo um papo conosco na live de ontem. Foi show de bola. Obrigado, professor Trogelo. Você deu um show. Beleza? Então, vamos enviar aqui o convite. Não, viu o silêncio aí? Convite para o doutor. Olha o homem aí. Ô, seu Pires. Internacional, diretamente dos Estados Unidos para o mundo inteiro, né? Vamos espalhar essa nematologia para esse povo aí. Vamos ensinar o que é nematóide, vamos desvendar o que é esse mundo fantástico que é nematologia. Rapaz, eu senti firmeza, galera. E aí, vocês sentiram firmeza no ombro? Vamos explicar o que é nematóide, vamos desmistificar. Eu gosto é assim. Mas vamos que vamos. Que bacana, obrigado. Nesse Goiás. Goiás é mais, né? Então, estamos saudade aqui. Enorme desse estado, que amo muito. Você é goiano, Clemen? Goiano do pé rachado. Vixe, rapaz. E hoje você mora em que lugar dos Estados Unidos, Clemen? Hoje eu me resido na cidade de Tampa, na região de Tampa. Flórida. Na Flórida, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Bacana. E hoje por onde você anda aí? Eu tô sabendo que você tá dando um giro. Cara, a gente veio checar uns campos de soja aqui no delta do Mississippi. Estamos por aqui na cidade de Jackson, no Tennessee. Estamos aqui na lida. Bacana. Você fala tamo por quê? Sua esposa está rodando contigo também? Ela também é agrônoma, né? Sim, ela é agrônoma e também nematologista, né? Uma belíssima área aí. Uhum. E ela está aqui ela vai começar aí um trabalho no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e vai trabalhar com o nematóide do cisto da soja. Uhum. Mas ela não é brasileira? Não, ela é americana, é gringa. Ô, Clemen, então essa família é toda de nematóide. Se bobear, até o cachorro é nematologista. Até o cachorro é nematologista. Inclusive, gostaria de mandar um grande abraço para a Janete, que está assistindo a gente. Peraí, o que tem a ver o cachorro com a Janete? Porque ela que... O cachorro nematologista daqui veio da Janete. A Janete é uma brasileira, que é casada com outro nematologista, que, na minha opinião, é o cara da nematologia no mundo. É mesmo? Bem famoso, é um americano, o nome dele é Dr. Donald Dixon. Show. 60 anos de experiência em nematologia, se aposentou, e aí o cachorro veio da família deles. Que bacana, moço! Então tem um cachorro nematologista na família aí. Cara, e eu chego no laboratório, ou vou fazer algumas análises ali, ele adora ficar perto, agora gosta de ficar no meu colo quando eu tô contando nematóide, não sai de perto. Que bacana. Hi, Janete. Janete tá dando um alô para você aí. Ela mesma. Show de bola, show de bola. Pessoal, o coraçãozinho parou de subir aí, gente. Vamos clicar nesse coraçãozinho, pega esse aviãozinho, envia para 2, 3 pessoas. Vamos convidar mais pessoas para esse bate-papo aqui. Clemen, nematóide, pelo menos os nematóides de cisto, eles começaram a surgir, pelo menos foram encontrados no Brasil, ali em torno de 1991, 92, foram encontrados no Brasil os primeiros nematóides de cistos, né? Ou seja, é recente, é algo novo, nós ainda temos muito o que estudar. Até mesmo os nematologistas não param de estudar, né? Com certeza. Inclusive, o nematóide do cisto foi reportado no Brasil no início da década de 90 pelo Dr. Dixon. Foi o Dr. Dixon, o esposo da Janete, que na época encontrou os nematóides de cisto, né? Lembrando que o nome científico para o nematóide de cisto são os Heterogenes glycinis. Exatamente. Show de bola. Eu tive até o prazer de estar na casa dele, conversando com ele me explicando mais ou menos. Foi durante uma visita dele, ele esteve lá, ele puxou uma planta de soja e estava lá os nematóides cisto. E dali para lá,
foi se espalhando aí pelo país. Inclusive, já entrando aí, já falando na parte da terra, eu tô assim, ó. Eu tô ansioso aí para falar um pouco do Calma, porquê. calma, calma. Nós temos mais ainda, até 10 da noite aqui, para a gente conversar. Fica tranquilo. Parece que você está até empolgado e animado por estar falando em português, afinal de contas, aí nos Estados Unidos. Eu imagino que você só conversa em inglês o tempo inteiro. Exatamente. Bom, para falar a verdade, até quem me ouve em inglês vai ver esse mesmo assim, amor por falar por essa área que desde 2012, quando eu iniciei meus estudos de nematologia, eu tenho essa paixão. Parece que eu até costumo falar, eu já falei isso várias vezes, que nematologia e agricultura está no meu DNA, faz parte de mim, faz parte do meu dia a dia. Então, falar de ciência para o mundo, para a sociedade em geral, para mim é um prazer enorme. Ainda falar em português é um prazer ainda maior, porque é um país que eu amo demais e tenho o maior orgulho desse pessoal que é uma nação líder mundial agrícola. Cada vez mais que eu converso com pesquisadores ao volta do mundo, da Europa, da Ásia, aqui nos Estados Unidos, eu percebo quanto que o produtor brasileiro é fera. Porque os caras fazem uma agricultura mundial, a gente virar uma potência mundial que é o Brasil. Então, assim, eu já tenho essa paixão naturalmente. Falando em português, para o Brasil é melhor ainda. Aí o olho chega a brilhar. Parece eu falando de soja. Exatamente. Eu sei bem o que é isso, estar longe da pátria. Passei 2 anos e 3 meses na Europa. E, cara, hoje eu valorizo muito mais. Eu retornei para o Brasil em dezembro. E depois que voltei, eu vi o quanto que o nosso país é maravilhoso, o quanto que eu sentia, né? Meu sonho antes era viver fora do Brasil. Depois que fui, no começo é maravilhoso, tudo é encantador. Mas a gente aprende a valorizar muito mais a nossa pátria, a nossa nação, a nossa terra, né? Nosso idioma, né? Nossa comida, culinária. Nossa, nem se fala uma pamonha agora, meu amigo. Era tudo que eu queria para celebrar. Só uma pamonha. Beleza, vamos lá. Já que a gente começou a falar de nematóides de cistos, de cisto, né? Vamos embora começar por ele aí. Lembrando, só recapitulando aqui, né? Nematóide de cisto, de galha, tricodoros, helicotilencos, aflencoides, meloidógene, enfim, tem uma série deles aí e que nós vamos começar a desmistificar isso aí. Bora organizar, então. Vamos falar primeiro do nematóide de cisto, beleza? Vamos organizar isso aí. Então, por favor, fique à vontade. Vamos falar sobre o famoso Heterodera glycinis. Exatamente. Então, esse nematóide, inclusive, assim, isso é um conceito geral para qualquer nematóide, que o método de... Se você me perguntar qual que seria o método de manejo, a gente até não costuma falar muito o termo controle, porque uma vez que você tem um nematóide na área, você tem que aprender a conviver com o problema. É que nem, até a gente já comentou com isso, é que nem a pandemia que está hoje. A gente vai ter que aprender a viver com esse problema. Uhum. Porém, uma vantagem que esses nematóides trazem é que eles não conseguem se locomover com tanta facilidade. Eles se locomovem numa área, uma distância bem mais encurtada. Então, ele precisa do quê? De vetor. Ele precisa de alguém para ir lá e espalhar ele. Uhum. No caso, quando a gente está ali fazendo a agricultura, você passa um maquinário ali, você vai espalhando ele com mais frequência. Então, o nematóide, em geral, você vai querer fazer o que é a quarentena, fazer um lockdown da área. Quando você vê que você tem um nematóide já na área, naquela reboleira, então, tipo, talvez você deixar aquela área por último, para você entrar com o equipamento, para estar evitando que você espalhe ele para áreas que não foram infestadas ainda. Então, esse daí seria uma forma bem mais fácil. Porque se você não tem um nematóide parasita, ali o parasita de planta na área, você não precisa manejar. Então, exatamente. Você faz um lockdown ali daquela área e tenta manejar, fazer o manejo integrado de nematóide apenas naquela área onde que foi detectado. Mas você evita ele de se espalhar pelo campo. A gente dá um jeito de controlar o seu fator de multiplicação, né? Na verdade, exterminar.
com ele, como é impossível exterminar, a gente vai evitar que ele se multiplique, né? Talvez a gente consiga exterminar alguns e evitar que muitos se multipliquem, né? Aí já entra mais naquela área, igual o fator de reprodução, quando eles conseguem se completar o ciclo, e eles vão precisar do quê? De condições. Qual que são as condições? A condição do solo, ou seja, um solo mais arenoso, geralmente o pessoal que tem campo arenoso, principalmente arenoso e um pivô, rapaz, é uma festa. Vira festa para nematóide. É a Disney para os nematóides. Inclusive, na Flórida, o problema de nematóide é tão sério porque aqui é muito arenoso. Então, uma área mais argilosa, os nematóides não são tão agressivos, porque eles não conseguem se locomover no solo margiloso. O solo arenoso ele é mais fácil deles se locomover, por causa dos macropódios. Então, naquela área onde você tem ali a reboleira do nematóide, você detectando, você pode trabalhar ali para tentar diminuir esse fator de reprodução, como, por exemplo, cultivar resistente. Tem cultivar que são mais resistentes a certas espécies, ou também tem outras que o nematóide não se alimenta. Por exemplo, o nematóide do cisto, que a gente estava comentando, ele não infecta milho. Então, você pode rotacionar com milho. Porém, ele infecta um monte de planta daninha. E aí, aonde que é importante você entrar com esse conceito de... Ela se torna hospedeira, né? Exato. E você não consegue... ele é hospedeira e entre safra, ao invés de você meio que segurar a população, eles continuam multiplicando numa planta alternativa. Pode. Também não quero cortar sua linha de raciocínio, hein? Eu respirei fundo aqui para fazer uma pergunta, mas também não quero. Eu estou vendo que o pessoal está enviando algumas perguntas e daqui a pouco a gente entra para responder essas perguntas da galera, tá bom? Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo João Paulo Ferreira, que chegou aqui, um cara muito bacana, muito engraçado. Eu dou muita risada com as postagens do João Paulo Ferreira, que é um cara muito animado. Vamos lá. Não tem como a gente falar, pelo menos na minha cabeça eu não consigo falar sobre nematóide de cisto sem sempre estar fazendo uma comparação ou uma analogia com o nematóide de galha. Afinal de contas, são os dois mais comuns. Quando a gente fala de nematóide de galha, aí a gente está falando de Pratylenchus brachyurus, né? Voltou? Parece que deu um relâmpago aí, deu uma cortada aí. Então vamos lá, nós estamos falando sobre nematóide de cisto, mas querendo ou não, a gente acaba fazendo um comparativo com o Pratylenchus brachyurus, que é o nematóide de galha. Lembrando que no nematóide de cistos, né, a fêmea é que causa o dano, ela que se aloja na raiz, ela parasita na raiz, e causando meio que uma trombose, digamos assim. Eu gosto sempre de usar expressões mais didáticas. Eu sei que existem termos mais técnicos, mas eu sempre digo, aqui no nosso público, Clemen, tem doutores, tem mestres, tem agrônomos, mas tem também algumas pessoas que estão na fase iniciante. E eu me preocupo com quem está começando, porque, cara, esse pessoal precisa de uma base. Assim como eu não tive uma base quando eu comecei, foi muito difícil para mim, imagino que é difícil para quem está começando agora. Então, vamos falar aqui. O nematóide de cisto, eu queria que você explicasse melhor com relação à visibilidade dele a olho nu. Como é que a gente identifica? Beleza, então, para a identificação dele, primeiro, as fêmeas, quem infecta inicialmente são os juvenis, porque os nematóides tem o ovo, que ele eclode para juvenil de estágio 2. Esse estágio 2 que seria o que ia causar J2, que a gente chama, né? J2. E ele estaria no solo. Uma vez que você coloca a cultura, a planta ela libera exudados, ou seja, açúcares, substâncias que atraem esse nematóide. E esse nematóide vai em direção às raízes. Ele infecta a raiz
e ali ele vai de J2, J3, J4 até formar as fêmeas. E ali as fêmeas de cisto, que é o Heteroda glycinis. Eu estou vendo ali no comentário, o pessoal está pratilência da lesão, não sei o que e tal. Vamos lá. Deixa o pessoal, é muito essa participação da galera aí é normal. Uns vão fazendo perguntas e tem outros feras que nos ajudam já respondendo. Então é bacana isso. Conclua seu raciocínio, depois a gente volta para ver o que ficou de dúvida da galera. Essas fêmeas que tem um formato de limões, que até que eles falam ali, elas teriam uma cor mais clara, branca, branquiçada, esse teria da raiz. E as fêmeas de cisto, as fêmeas do nematóide do Heterodra, você consegue com a mão retirar elas ali das raízes. Enquanto que o nematóide das galhas, que é o Meleidogene, e aí a gente tem 4 espécies que são bem conhecidas mundialmente, são consideradas as 4 mais importantes do mundo na questão de danos econômicos, que é o Javânica, Heterodra. Não, o Heterodra seria o gênero do nematóide do cisto. Seria a Javânica, a Heterolobiae, o Rapla, Rotilencos. E o Rotilencos aí seria outro nematóide, outro gênero que causa dano principalmente ao algodão. Entendi. Esse seria outro gênero. Tem alguns, tem bastante aí, tem bastante nematóide envolvido. Mas vamos lá. Lembrando que existem mais no nosso solo existem mais nematóides benéficos do que nematóides que causam dano comercial. Afinal de contas, com certeza, os benéficos são os nematóides de vida livre, né? Exato. Inclusive, nematóide, só para você ter uma noção, estima-se que tem aí em torno de 1 milhão de espécies de nematóides. Caramba! Mas graças a Deus, poucas delas infectam plantas. Então, tipo, a 50% da diversidade de nematóides, você vai encontrar ela no oceano. Porque são primitivas, eles são primitivos. Nematóide é mais velho que dinossauro. Caramba! Conseguiu sobreviver, os dinossauros não sobreviveram e o nematóide conseguiu sobreviver. Agora, vai dizer que você acredita que dinossauro existiu, pelo amor de Deus, hein? Uai, segundo ciência aí, existiu. Não vamos polemizar, vamos embora. Continua, que o raciocínio está bacana. Então, nos oceanos existem muitas espécies de nematóides. Acima de 50% da diversidade de espécies de nematóides se encontra nos oceanos. E aí tem 25% são de vida livre. O que é um nematóide de vida livre? São aqueles que se encontram no solo, mas eles não causam danos para a planta. Então, tipo, e ao invés de causar dano para a planta, pelo contrário, esses nematóides eles são responsáveis por ciclagem de nutrientes, como, por exemplo, eles ajudam na decomposição de matéria orgânica, eles têm alimentos de bactéria, fungo. Tem até nematóide de vida livre que se alimenta de outro nematóide. E aí ainda tem na ciência, a gente tenta usar esses nematóides que são causados predadores para predar outro tipo de nematóide parasita. Tem uma diversidade muito grande. Se você for aí no quintal da sua casa, tirar uma mão de solo e extrair os nematóides, você vai conseguir aí achar em torno de algumas centenas até milhares de nematóides de vários tipos. Para a galera que gosta de taxonomia e mais, como que você diferencia um nematóide de vida livre de um nematóide parasita de planta? Boa. Peraí. Deixa eu fazer essa pergunta, porque depois o nosso editor ele vai cortar alguns trechos dessa live e vai postar nas nossas redes sociais. Clemen, como é que a gente diferencia os nematóides de vida livre com os nematóides que parasitam as plantas e causam danos comerciais nas lavouras, por exemplo? Basicamente, vai ter que olhar na região da boca do nematóide ali, a região cefálica, que dependendo do tipo da região cefálica, ele é especializado para se alimentar de bactéria. Por exemplo, nematóide predador, ele vai ter a gente chama até dentes, vai predar. O nematóide e o nematóide parasita de planta é o estilete, que é uma estrutura que é que nem um canudinho que o nematóide usa para
Ele, inclusive, tem um canudinho que tem uma bomba atrás, que a gente chama de o nó. Ele tem um aparelho sugador, é isso? Tipo um aparelho sugador. Uhum. E aí ele penetra a planta e injeta ali enzimas e substâncias que vão ajudar ele a fazer digestão e extrair os nutrientes da planta. Então, o nematóide parasita de planta, ele vai conter esse estilete. Porém, todo nematóide que é parasita de planta tem um estilete, mas nem todo nematóide que tem estilete é parasita de planta. Tem uns que tem um estilete, mas não se alimentam de planta. Entendi. Então essa é a forma da gente diferenciar quais são os de vida livre e quais são os parasitas que acabam causando sintomas e afetam a produtividade. Exato. E com isso eu queria fazer uma enquete aqui. Eu queria interagir com essa galera aí. Queria saber Manda. A casa é sua. Essa galera da Academia da Soja é todo mundo de casa. Esse pessoal está aqui todos os dias. Tem gente aqui, ó, que está todos os dias com a gente, interage, acabam fazendo print, posta nas redes sociais deles. Eu fico muito feliz. Nós temos seguidores que são de casa. Então, a casa é sua também. Então, a enquete que eu gostaria de fazer é o que vocês acham? Nematóide é praga ou é doença? Ou é qualquer outra coisa? O que vocês acham que nematóide é? É praga ou é doença? Professor Clemen, os nematóides, eles são pragas ou eles são doenças? Vamos lá, eu quero, no final, antes de terminar, eu quero responder essa pergunta para a galera. Vamos ver o que eles vão falar. Acho que a Globo está me perdendo, né? Mas enquanto isso, enquanto as pessoas vão colocando, uns vão dizendo que é praga, outros estão dizendo que é doença, enquanto isso eu queria que você dissesse o seguinte, falando de nematóide de cistos, né, que é a Heterodera glycinis, você falou que existe o macho e a fêmea, e que a fêmea, eu queria que você explicasse como é que a gente diferencia, o nematóide nematóide de cisto, Heterodera glycine, do macho da fêmea, e quais são os formatos deles? O que um causa, o que o outro causa? Então, no caso de macho e fêmea, no nematóide quem manda, no mundo do nematóide quem manda é as fêmeas. Os machos... E você acha que no ser humano também é diferente? Macho serve para nada não ser reprodução, no caso da importância. Vou ficar calado, é melhor. Vou ficar calado, não vai dar... Mas, enfim, é uma analogia que eu faço, porque o macho ele não se alimenta da planta. Inclusive, quando a gente está falando ali que o juvenil, o J2 entra na planta, aquele parte ele não tem o sexo. Você não consegue identificar juvenil para ver qual que é o sexo. Só que aí, quando está causando a ictise, até o nematóide se tornar adulto, é na fase adulta que você consegue diferenciar. No caso do macho, você consegue visualizar a espícula, que é a parte reprodutiva, a parte masculina do nematóide para a reprodução. O macho, ele parece o nematóide de cisto. Macho, ele é meio que parecido com uma minhoca, né? Exatamente. Já a fêmea é parecida com um limão. Exatamente. E aí a fêmea, ela vai se tornar globosa, na forma de limão. Então, é ali onde se separa as duas, o macho da fêmea. Mas, e no mesmo caso acontece para meloidógeno, que é o nematóide das galhas. Tá. Mas lembrando, deixa eu encorpar aqui. Professor Clemen, por que o nematóide Heterodera glycine, ele é chamado de nematóide de cisto? Explica um pouco para nós aí. Então, o cisto, inclusive, o cisto é a estrutura, é a fêmea que morreu, que depois do ciclo, a fêmea morre, e aquele cisto fica no solo, que é uma estrutura de resistência. Inclusive, ela fica alojada na raiz, a fêmea se aloja na raiz, exato, fazendo uma espécie de um cisto, é isso? Mas, na verdade, a gente não chama o cisto, a gente não fala que tem cisto na raiz. Entendi. Ali na raiz é a fêmea. É simplesmente porque parece, né? Exato. Porque ali ela é bem mais delicada, ela não tem aquela estrutura de resistência. Quando o ciclo se termina, a fêmea morre
e se torna no cisto. E Entendi. esse cisto fica no solo. E os ovos dessa fêmea, eles ficam nesse cisto, é uma espécie de dentro do nódulo, cisto. E dentro o do cisto, cisto. exato, o cisto Quantos seria, ovos cada fêmea ela consegue isso depositar ali? depende. Isso depende. Varia aí de entre 300 a 500, mais ou menos. Isso vai depender. Inclusive, os nematologistas, até a Leslie, tá meio que estudando essa parte para ver as cultivares resistentes. Tem algumas que quando o nematóide se alimenta, a fêmea coloca menos ovo. Não se sabe por quê. Isso aí é uma hipótese, isso aí é uma especulação. Eu já ouvi algo a respeito. Por exemplo, a crotalária, que emite uma substância, no seu exudado lá, chamada crotalina, ela acaba causando isso também. Mas no caso da crotalária, é uma substância que age de forma nematicida, tipo um nematicida natural. Então, que é a crotalina. Ele meio que repulsa os nematóides daquela área e ele não consegue nem se reproduzir. Nesse caso a gente está falando, com a soja, o nematóide consegue se reproduzir, ele reproduz, ele só tem uma população, menos ovos que ele produz ali no cisto. Mas no caso da crotalina, não, ele nem forma o ciclo. Depende do nematóide, depende da espécie, porque tem alguns que, parece que tem alguns trabalhos de mostra que tem nematóide que consegue infectar a crotalária também. Então, por isso que, inclusive, eu até não falei um pouco da história minha no início, mas no início eu fiz bastante a parte prática, controle, manejo, aí, tentei usar químico, controle biológico, e cheguei no meu mestrado e falei assim, cara, se eu não entender como que esse quase que saiu funciona, quase que eu não essas consigo pestes manejar. Então, é isso. Seu pai é agricultor também? Exato, meu pai é agricultor, eles estão assistindo aí também. Um grande abraço. Nós temos um grande amigo em comum, né? E aí ele acabou me contando um bocado da sua vida. Então, meu pai é produtor iniciou com leite, depois agora trabalha com boi, com confinamento. E foi dali, inclusive, que começou a paixão. E também eu vi os problemas que eu estava enfrentando ali na propriedade. Falei, cara, eu tenho que buscar conhecimento para a gente tentar resolver. E aí eu fui para agronomia, vi que eu vi o potencial de quando você tem conhecimento, o quanto você pode aplicar e melhorar a produção. E aí eu vi potencial de ajudar não só meu pai, mas agora outros produtores também. Então isso está sendo meu intuito, de vir para o mestrado, doutorado. Quando eu terminar, eu quero trabalhar bem próximo aí da produção agrícola. Muito bom. E mesmo que depois da conclusão desse doutorado, você permaneça, por ser casado com uma americana, você permaneça aí nos Estados Unidos, por favor, não se esqueça de nós brasileiros, compartilhe os seus conhecimentos aqui conosco. A Academia da Soja, como eu já falei, é sua casa e nós vamos ter o maior orgulho de ter um nematologista brasileiro pesquisando lá, aprendendo lá e compartilhando conosco aqui. Com certeza, eu já até falei. Um pé no Brasil, não tira meu pé do Brasil de jeito nenhum. Quer casar comigo, mas não vai ter que me tirar do Brasil. Essa foi a condição para você casar com ela? Vai ter que ser essa daí. Então, vamos recapitular aqui e depois eu quero, né, ver quem acertou aí, se nematóide é praga ou é doença. Eu vou ficar calado porque, né, eu sou suspeito. Mas enfim, falando de nematóide de cisto, Heterorhizina glycine, a fêmea se aloja, como até a sua amiga que me fugiu o nome aqui, ela falou muito bem, mas o Instagram dela está em código, que ela falou que o cisto é um cadáver da fêmea cheia de ovos, né? É isso. O cisto é um cadáver da fêmea cheia de ovos. É a fêmea, no reino dos nematóides, é idêntico ao reino humano. A fêmea que manda em tudo, ela que parasita, ela que depois seus ovos ali e que manda na porra toda mesmo, não tem jeito não. Ela que é o cadáver aí, e inclusive
Eu falei uma vantagem de manejo aí nematóide da soja, do nematóide do cisto da soja, é que ele não infecta milho. Entendi. Porém, ele consegue, esses ovos conseguem ficar dentro desse cisto por até em torno de 12 anos. Então, você consegue fazer a rotação de cultura com milho, você consegue, e você não vai aumentar a densidade. Entendi, o fator de multiplicação que a gente chama, né? Só que ninguém vai querer ficar 12 anos sem plantar soja naquela área, né? Não rola. Por isso a gente tem que entrar com um manejo integrado, onde que a gente usa cultivar resistente, e aí a gente tem algumas para tentar segurar essa população, essa densidade. E com outras táticas também, como o manejo de planta daninha e etc. e tal. Entendi. Já nós vamos entrar nessa parte de manejo, né? Mas antes de nós passarmos para falar sobre os meloidógenes, sobre os tricodoros, helicotilencos e os aflancoides, responda aí, nematóide, é praga ou é doença? Cara, eu já vi várias discussões a respeito disso. Todo hematologista, trabalha com nematóide? A primeira pergunta que eu faço é essa. Porque é um negócio tão controverso e tão polêmico, porque esses bichos são tão diferentes em certos tipos que eles comportam das duas formas, teoricamente. Porque eles causam dano físico, mas também eles causam uma anomalia na planta. Como, por exemplo, o meloidógeno, o que ele faz? Ele injecta proteínas e enzimas que a gente chama de efetores, que mudam o metabolismo da planta. Como, por exemplo, ele aumenta o teor de auxina, que é o hormônio de crescimento. Sim. Inclusive, a célula, as galhas, nada mais é do que a expansão da célula. E Entendi. essa expansão é causada pela anomalia. Eu tô misturando com o inglês, rapaz. Eu tô aqui para te ajudar. É isso aí, vamos lá. E aí aumenta a taxa de auxina e a planta consegue estender a célula. No caso, eu vou dar uma informação mais profunda aí. No caso do nematóide cisto, não causa galha, porque o nematóide, a enzima que ele injeta na planta, ao invés de expandir a célula, ele tem todas as células. Ele liga todas as células em uma. Então ele não causa expansão. Entendi. Estão batendo na minha porta ali, mas eu tô ao vivo, não vai dar para atender, né? Mas vamos lá. Falando sobre nematóides aflancoides, a gente fala sobre soja louca 2. O que é a soja louca 2 ou o que causa a soja louca 2? Ou talvez as duas coisas. O que é e o que causa a soja louca 2? Então, a soja louca 2 foi reportada sendo causada pelo nematóide Aflancoides bsl, que é um nematóide de parte aérea. Daqueles nematóides parasitas, inclusive falando da diversidade de nematóides, tem em torno aí de 4.000 espécies que a gente considera ser parasitas de planta. Entendi. E desses 4.000, 90% infecta a parte a raízes e 10% ataca a parte aérea. E o Aflancoides bsl é um bem conhecido da parte aérea. Então, ele infecta a parte aérea da planta e, de novo, causando anomalia na planta, onde causa essa soja louca 2 aí. Então, a planta não atinge a maturidade dela, né? Ela fica só vegetando. E falando disso, a gente não concluiu lá o que seria o nematóide de praga ou doença. Sim. O nematóide depende do nematóide, eu diria. Na minha opinião, você pode perguntar a outra pessoa, ela pode falar uma opinião diferente, outro nematologista. Porque o nematóide, quando ele causa essa anomalia,
Me ajuda aí. Anomalia. Anomalia, obrigado. Na planta, eu consideraria como a doença. Mas se tem um Entendi. dano físico, se ele só tem um dano físico, mas não tem essa liberação de enzima, essa anomalia na planta, seria como uma praga. Então, tem um pouco dos dois. Inclusive, eu vi até alguns comentários falando que os dois, a interação dos dois. Tem um pouco de praga, mas mais de doença. Eu acho que tem muito que ser estudado, Tem mas muito no caso estudado. da soja louca 2, por exemplo, na minha opinião, é uma doença. Exatamente. Eu também concordo com você. Inclusive, esse nematóide a gente encontrou na Flórida em 2016, causando dano tremendo, causando dano de 100%. Não, o produtor não colheu nessa época, em morango. E essa foi a tese do meu mestrado. Minha tese do meu mestrado foi nesse nematóide foliar, só que estudando ele no morango. E aí a gente tentou estudar um pouco a identidade desse nematóide. Outra coisa que os nematologistas estão fazendo muito, e o que eu estou fazendo nesse exato momento, é basicamente pegando essas espécies mais importantes e tentando criar uma identidade para cada um, de forma de identificação morfológica e molecular, estudando o DNA desses nematóides, para ver o quão diferente, o quão semelhantes são, e colocando nessa carteira da identidade deles a biologia. Você encontra eles mais em solo arenoso ou em solo argiloso? Eles infectam mais milho ou soja? Que tanto que eles infectam? Tem cultivar resistente? Porque, por exemplo, qual que é importante você saber se esse nematóide é uma praga ou uma doença? Sim. Se ele for uma praga, é mais difícil você vir... Peraí. O professor Clemen, qual é a importância de saber se o nematóide é uma praga ou se ele é uma doença? A importância é se ele for uma praga, é mais difícil você desenvolver, por exemplo, uma cultivar resistente. Porque, geralmente, quando você fala de cultivar resistente, você está falando mais de uma interação de enzima ali, que a planta emite, que o nematóide não consegue infectar. Agora, se é uma praga, a praga ela causa um dano físico, né? Então, ela não tem essa interação química. Você consegue me entender? Ficou claro aí para o pessoal essa diferença? E aí, pessoal, pegaram a visão? Tem até um comentário interessante do Beto, que é o Beto Agro 12, aí falando o seguinte, que uma praga que abre porta para doenças. Opa, e tem aí outra dimensão, tem outra área para ser estudada, inclusive estou estudando isso no meu doutorado, é a interação entre nematóide e doenças fúngicas. Porque o nematóide, quando ele causa esse dano físico, esse ferimento nas raízes, fungos, principalmente fungos habitantes do solo, penetram ali e causam o dano. E tem aí vários estudos, por exemplo, em bananeira, tem interação entre o protilencos, que é o nematóide das lesões, com o fusário, intensificando esse dano. Mas também tem interação onde que quando tem a doença fúngica na planta, já ali na rizosfera, nas raízes, essa planta ela já tem um mecanismo de defesa que o nematóide não se reproduz na planta. Conseguiu entender? São anticorpos, né? São fitoalexinas. Exatamente. Porque aí desencadeia todo o mecanismo de defesa da planta, e aí o nematóide, quando ele chega para infectar a planta já está armada pro nematóide. Já, tipo assim, já me atacaram aqui, não quero mais ninguém me atacando, senão eu vou morrer. Então, tem uma pergunta ou um comentário, uma pergunta do Thiago Clemente falando: estimular uma competição na rizosfera da planta com bactérias como o bacilos favorece a redução da infecção dos nematóides? Com certeza. O bacilos, inclusive, é um dos controles biológicos mais vastamente estudados, controle de nematóide. Então, as enzimas que o bacilos produz, ele consegue diminuir ali a densidade populacional dos nematóides. Com certeza, tem vários, não é só o bacilos, a gente tem outros agentes biológicos, a gente tem hipocônia, a gente tem pastéuria, tem bastante micro-organismo
ali na risosfera. Inclusive, uma coisa que eu defendo na questão, não só para nematologia, mas no amplo geral, eu defendo esse conceito de saúde do solo. Por exemplo, durante uma entre-safra, você não quer deixar o solo descoberto, porque aquilo ali empobrece um pouco o solo. Você quer deixar seu solo rico, uma condição favorável para os micro-organismos. Para a biota do solo, né? Para favorecer. Uhum. Por exemplo, tem uma estimativa que apenas menos de 1% da diversidade da microbiota do solo foi descoberta ainda. Caramba, como é que é essa história aí? Menos de 1%, em torno de 1% da microbiota do solo foi descoberta ainda. Então tem muito mais micro-organismo que a gente não sabe que existe e está lá no solo. Então a gente dando essa saúde do solo ali, cuidando do solo, você consegue, eu acredito nisso, que você consegue aumentar a sua produtividade. E tenho até, eu sempre gosto de falar e ter prova, de ter informações, gosto de gerar informação, utilizar ela para passar uma informação mais precisa para o público. Esses estudos foram feitos na propriedade do meu pai. Olha porque aí. a gente faz produção de milho e eu todo ano estou lá, pai, acho que a gente pode, vamos colocar cobertura. Cobertura de solo, planta de cobertura. Planta de cobertura, obrigado. Vamos colocar essa planta de cobertura aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer isso, vamos fazer análise de terra aqui, vamos mexer assim. E a gente está vendo, todo ano a gente eu faço um gráfico para ver a produção. Tá desse jeito a curva. A curva está subindo, isso é bom sinal. Muito bom, muito bom. O produtor ele tem que fazer os seus testes particulares, digamos assim, né? Ainda mais tendo um filho pesquisador, então aí é que fica melhor ainda. Né? A gente está isso daí, mas tem muito que estudar. Nós começamos a falar sobre os nematóides e entramos falando sobre manejo. Começamos. Então vamos embora lá, vamos aprofundar mais um pouquinho. O tempo passa voando, a gente nem vê. Já estamos indo para os minutos finais aqui. Mas vamos, nesses minutos finais, falar sobre manejo, né? A pergunta é uma pergunta clássica, mas e aí, existe algum produto químico que resolve o problema, ou seja, que vai matar esses nematóides do nosso talhão, sejam eles os aflencoides, os pratilencos, enfim, os de cisto, de galha, e aí? Tem um produto milagroso então, aí? Cara, essa informação, ela é bem... na nematologia, ela está bem boa de se dizer. Se eu tivesse uma informação dessa, seria bem legal, sabe? Eu estava rico. Porém, mais rico. Vamos por parte, porque... De novo, entender a biologia do nematóide, entender aquela identidade do nematóide é muito importante nesse caso. Por exemplo, a Falencoides, ele recentemente foi relatado causando danos na soja. Soja louca. Acredito que de 2012, a publicação veio em 2017. Certo. Então, eu não sei nada científico que tem para nematóide, para Falencoides e soja louca. Causado soja louca causada pelo aflencoides, então, quer dizer, há uma suspeita, mas pesquisa científica comprovando isso ainda não existe? Não sei a respeito da soja louca 2 no Brasil, eu sei que provavelmente tem bastante teste de andamento, mas eu não vi ainda nenhuma publicação. Se alguém viu, por favor, me compartilha aí que gostaria de saber. Na Flórida não tem. Na Flórida, por Aflencoides BSI. Prophencoides BSI no morango a gente não tem. Entendi. Nenhum químico que controla. Eu acredito que tem sim, tem potencial, tem várias moléculas que têm o potencial, a gente só precisa estudar mais aí para entender. Esse é o Prophencoides BSI, é o da soja louca 2. Vamos para o nematóide do cisto. O nematóide do cisto, como ele tem uma estrutura de resistência, o químico, você aplicar o químico mais no final da cultura, ali no meio, recapitulando, você aplicando o químico no nematóide do cisto é mais complicado do químico atingir a molécula, o nematóide. Não quer dizer que o químico não mata, tem uma barreira, porque o nematóide está dentro
os ovos estão dentro do cisto. Então tem uma barreira protegida. Então, tipo, a molécula provavelmente mata, mas só que tem essa barreira. Outra coisa, então... Nós precisaríamos desalojar esse nematóide para conseguir que ele se torne um alvo, né? A ponto do produto ter contato com ele. E nematóide, eles são espertos, menino. E tem hora que eu me paro e falo assim, caramba, o nematóide é mais inteligente que eu. A natureza vai buscando o subterfúgio, né? O juvenil dentro do cisto, ele só sai do cisto quando a soja está presente, ou o hospedeiro está presente. Lembra daquela questão de interação? O químico, ou aquelas enzimas que são liberadas pela planta, elas ativam os ovos para eclodirem e o juvenil vai. Então, eles têm ali um período bem curto para infectar a soja. Então, é um prazo curto para o químico atuar. Então, o que eu vejo mais de casos de maiores sucessos é a questão do tratamento de semente. Porque aí você protege a parte da rizosfera ali num momento crucial da cultura. Esse para nematóide do cisto. Agora vamos para o nematóide das galhas. Das galhas, que são os meloidógenes. Os meloidógenes, exatamente. Eles não têm essa estrutura de existência. Então, os ovos e juvenis estão ali na rizosfera expostos. Com isso, a gente tem visto mais trabalhos de químicos que tenham uma maior eficácia. Na Flórida, falando da nossa experiência aqui, todo ano os produtores de HF, que é de morango e tomate, eles fazem fumigação do solo. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles matam... Extermina tudo, né? Extermina tudo. É como se passasse um piretroide, Deus me livre. E aí, você vai matar todos os organismos vivos desse solo? É viável isso, professor? Então, aqui a produção é alta. Só porque em relação a econômico é viável. Porque eles conseguem ter uma produção maior, eles conseguem ter um retorno maior. Agora, falando em questão ambiental, aí já o impacto já entra maior. E outra coisa, o formigante, ele atua ali em torno de 2 meses. Então, se você tem uma cultura que é muito longa, ou uma cultura perene, por exemplo, você não consegue. Você mantém aquela população baixa por 2 meses. Inclusive, tem alguns trabalhos que a gente fez no nosso laboratório aqui da Universidade da Flórida, que a gente viu que quando o produtor de morango, ele planta o morango, ele faz a fumigação do solo, ele tem uma boa produção, mas ele vem com a safrinha de melão ou melancia, aí os nematóides fazem uma festa. Por quê? Os inimigos naturais não existem mais naquele solo, porque o produtor também já... Você causa um desequilíbrio devastador naquele solo. Você pode resolver o problema a curto prazo, no entanto, a médio prazo, a longo prazo, isso é um dano, talvez, é um tiro no pé, é irreversível, né? Você vai estar matando a microbiota do seu solo. Exatamente. E aí é onde eu entro, até tem uma questão, eu entro numa coisa um pouco polêmica, comparando a questão ambiental, vários países julgam o Brasil, e eu vejo o seguinte, cada dia que passa eu vejo quanto o Brasil tem mais cuidados com... Responsável. Responsável. A gente tem ainda coisa para melhorar? Sim, tem, com certeza. Todo mundo tem. Cada dia que passa, a gente quer melhorar cada dia mais. Sim. Porém, comparando uma agricultura dos Estados Unidos com a agricultura no Brasil, eu fico em choque, às vezes. Porque aqui não tem muita... não tem reserva. Aqui no Brasil, tem reserva. Cada propriedade tem sua reserva legal. Mas nos Estados Unidos, na Europa, não existe. As reservas que existem são parques do governo. Aqui não. Aqui cada propriedade particular é obrigado a separar um pedaço para ter a sua reserva ambiental. E na Europa, no resto do mundo, não, já desmataram tudo que tinha para desmatar. E aqui, hoje, se você comprar uma propriedade nos Estados Unidos, dependendo na maioria das áreas, tem alguns lugares que tem umas restrições, tem mais restrições.
se você compra uma propriedade que está cheia de vegetação, você pode fazer o que você quiser, você desmata tudo. Até hoje. Mas não vamos entrar nesse caso polêmico, não, que ele é bem... Vai render demais. Mas, enfim, eu acho esse é um ponto de vista aí que eu acho bem interessante tocar, porque às vezes a gente é bastante julgado, a mídia julga muito, mas no fundo a gente que é da produção, principalmente eu acompanho meu pai ali, você tem que ter os 20%, você tem que fazer o geofinanciamento, senão você não faz um financiamento no banco. Não só o financiamento do banco, existem órgãos fiscalizadores aqui no Brasil, que por sinal muito competentes, né? Tem que ter mesmo, porque se não tiver, vira bagunça, aí o agricultor acaba sendo penalizado por conta da irresponsabilidade de criminosos ambientais. Eu não defendo o criminoso ambiental, eu defendo a agricultura responsável, sustentável, né? Economicamente viável, porém ambientalmente sustentável. Então eu não defendo aqui criminoso, grileiro de terra que devasta áreas. Por quê? Porque a culpa acaba caindo em cima do agro. Exatamente. Do agricultor. E, na verdade, eu também defendo a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter essa agricultura sustentável, tem que ter, inclusive defendendo aí a questão de saúde do solo, tem que ter essa preservação mesmo. Eu acho que o Brasil está de parabéns. Estou vendo como é feito no Brasil. Eu acho um país modelo. Eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho mesmo. Só Com que certeza. esses julgamentos aí que são um pouco decepcionantes, porque outro país aí, né, mas a gente tem que cuidar do que é nosso. Temos que cuidar do que é nosso. No entanto, o mundo inteiro precisa entender que aqui no Brasil existem leis, existe uma legislação ambiental, existem regras, e essas regras estão sendo seguidas. Quem não cumpre com essas regras, quem desobedece à legislação ambiental, na minha opinião, tem que ser punido sim. Afinal de contas, está na lei, está ali, é para ser cumprido. Só que o resto do mundo, o restante do mundo, precisa entender que nós somos um país de vocação agrícola, um país imenso, temos 851 milhões de hectares. Hoje, a soja no Brasil ocupa 4% do nosso território nacional, apenas. Não sou eu que falo. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, a Embrapa, a Conab afirmam que 60% do território brasileiro é preservado. E nós não estamos querendo mexer com o que está preservado, o que está mantido. Nós estamos querendo continuar nossa expansão agrícola, expandindo a agricultura pelas áreas de pastagens degradadas, pelas áreas de existem ainda áreas que podem ser exploradas para a produção de alimento. Como Mato Piba, por exemplo, é uma fronteira agrícola. Assim como Mato Piba tem o Cealba, tem o Amapá, tem algumas áreas ali naquelas regiões que servem para a produção de alimentos. Mas isso aí é um papo para uma outra live. Outra live, a gente vai falar outra live, é verdade. Doutor Clemen, cara, foi muito bom receber você aqui na Academia da Soja. Obrigado por você ter parado um pouco do seu tempo aí nos Estados Unidos para compartilhar, para vir aqui conversar com seus compatriotas. Para nós foi uma honra recebê-lo aqui. Era para ser um bate-papo, acabou sendo uma aula. Eu aprendi e imagino que algumas pessoas aqui também aprenderam. E, olha, volte sempre. A Academia da Soja está de portas abertas para você. Não, eu que agradeço aí o convite. Estou muito grato. Pode ter certeza que não é esforço nenhum tirar meu tempo. É para isso que eu estou me especializando, é para isso que eu estou adquirindo conhecimento. Não quero manter esse conhecimento comigo, não. Quero espalhar mesmo. Às vezes, algumas pessoas podem discordar, e eu acho que isso que é fantástico, porque se não pode ser... não é só o meu conceito que está certo, mas a gente tem que conversar, fazer colaborações, interagir para a gente estar junto. Isso é o que chamam um teamwork, é um trabalho em equipe. É dessa forma que a gente vai conseguir entregar aí, conhecimento para os produtores e suporte para esses caras que, para mim, são heróis brasileiros. Verdade. Então, cheguei a me arrepiar, mas essa é a verdade. E eu não me meço de força, eu fico no laboratório até 2 da manhã,
o que for preciso no final de semana, porque eu estou determinado aí para a gente trabalhar nessa área de nematologia. Show de bola. Acabou o nosso resposta. tempo, vai cair a live. Uma ótima noite a todos. Obrigado, forte abraço, Clemente.